Bom, em relação ao Homo habilis, já era um indivíduo que tinha alimentação onívora, né? Já tinha um hábito de se alimentar não só de vegetais, mas de outras fontes proteicas, principalmente. É o primeiro hominídeo a construir e utilizar instrumentos feitos com ossos, madeiras e pedra lascada. Então, esse indivíduo ele já tinha a habilidade, então ele era bastante hábil, a ponto de construir diversos instrumentos, e não só instrumentos simples. Então, o que é característico aqui dessa espécie é a sua capacidade de conseguir manipular e elaborar diversos instrumentos. Não só de pedra, né, da pedra lascada, mas também já conseguir manipular a madeira para construir diversos instrumentos e os ossos também. Então, era um indivíduo que interagia de uma forma mais diferente, digamos assim, né, mais diferenciada do seu ambiente. E aqui a gente tem o desenvolvimento da área de Broca, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, era um indivíduo que também tinha uma grande capacidade de socializar, então aqui a gente já vai ter a presença de indivíduos sociáveis. E entre o Australopithecus aferense e o Homo habilis, a gente teve um acréscimo de volume de 50 centímetros cúbicos, né? Bom, em relação ao desenvolvimento da área de Broca, eu vi aqui, né? A área de Broca, que a gente já falou em algum momento, sobre a afasia de Broca, inclusive, né, a afasia de Wernicke, que são áreas associadas à compreensão da fala, né, de produção e compreensão da linguagem. Então, aqui nessa espécie, a gente já não tem, assim, pelo menos não tem registros, né, de uma linguagem tão elaborada, digamos, né, comparada ao Homo sapiens. Mas você já tem áreas cerebrais já se desenvolvendo que vão permitir futuramente o desenvolvimento da comunicação mais elaborada, né? Tanto na produção de palavras, de sons mais elaborados, quanto na compreensão desses sons também. Então, aqui mostrando, né, que eram indivíduos sociáveis, tá? Viviam em grupos, teve um aumento, né, da caixa craniana, mas o principal aqui desse grupo é que já eram indivíduos que tinham capacidade de manipular instrumentos e diversos instrumentos. Então, não é só um instrumento e muito primitivo, digamos assim, tinha uma melhor elaboração dos instrumentos, né, mais de um instrumento, instrumentos diferentes. Então, por isso que surge aí, né, o seu nome habilis, né, que vem de habilidade, obviamente. Então, aqui mostrando como era produzido a pedra lascada, né? Pelo menos aqui a técnica utilizada para produzir lascas em pedras, né? Que é por isso que a gente chama de pedra lascada, permitindo, né, o surgimento de lâminas afiadas para cortar carne, cortar diversas estruturas e até mesmo para poder se defender. Então, após 2 milhões de anos, o Homo habilis já apresentava um maior volume dessa caixa craniana, aí, ó, 800 centímetros cúbicos. Em relação aos seus ancestrais, no caso, o Australopithecus, né? Só que essa foi uma característica importante, massa. Só que teve uma outra característica que a gente pode destacar, que além do aumento da caixa craniana, o Homo habilis, ele perdeu um pouquinho do seu peso corporal, né? Isso pode indicar que esse indivíduo, né, ele melhorou o seu raciocínio, o que fez com que ele deixasse de usar tanto o corpo para atividades como caça e poupasse energia, desenvolvendo outras estratégias para conseguir alimento. Então, é uma teoria que os cientistas acreditam que explica o porquê do aumento da caixa craniana e diminuição do seu peso corporal. E aí nós temos o Homo erectus, né, que seria um indivíduo também que conseguia andar sobre duas patas, mas que já tinha uma maior capacidade de equilíbrio em comparação às outras espécies. Então, por isso que tem esse nome, Homo erectus. Era um indivíduo que já conseguia dominar o fogo. Os outros indivíduos anteriores não têm registro de domínio de fogo, então acredita-se que, devido aos achados arqueológicos, eles seriam os primeiros a dominarem o fogo. E isso é importante, principalmente em questão evolutiva. O fato de você dominar o fogo deu um super salto evolutivo aí, né? Que possibilitou uma melhor
elaboração, processo de fabricação dos instrumentos, uma forma diferente de você tratar a alimentação. Agora eles já poderiam cozinhar alguns alimentos, o que melhora a sua capacidade de absorção, tá? De defesa, porque obviamente os animais eles temem o fogo, as outras espécies também temem o fogo, então eles acabaram utilizando como defesa. Isso foi extremamente importante. Além de iluminação, né, principalmente à noite, obviamente, né, à noite, em grutas, eles a partir do momento que você manipularia o fogo, com a construção de fogueiras, os indivíduos passavam, né, a ficar mais unidos por causa daquele fogo, né, por causa daquela fogueira para se esquentar, e aí, a partir dessa união, por causa do fogo, você teve um desenvolvimento de uma vida, de uma melhor sociabilidade entre os indivíduos. E, consequentemente, uma consequência também a gente teria um desenvolvimento da linguagem, principalmente por causa dessas características que foram possíveis de serem adquiridas a partir do domínio do fogo, tá? E aí a gente continua, né, com esse desenvolvimento das características cerebrais, né, e um aumento significativo do volume craniano, passando até a 1.200 centímetros cúbicos. Então, aqui a gente teve o desenvolvimento dessas regiões, né, principalmente aqui a região do córtex pré-frontal, que aqui é importante para o nosso relacionamento interpessoal, valores e objetivos. Então, isso aqui tem a ver muito com a questão da sociabilidade. Então, eram indivíduos que, a partir do surgimento, né, desse domínio aqui, você teve uma melhora anatômica, digamos assim, da região cerebral, que permitiu o desenvolvimento dessas regiões aqui, principalmente da região associada à sociabilidade. Então, foi um feito muito significativo, a gente pode considerar que permitiu um salto evolutivo significativo dessa espécie, porque ele tinha um instrumento extra para poder se defender, para poder manipular o seu alimento, né, e também proteger-se do frio, né, e a questão da sociabilidade. Permitiu também um processo de migração mais significativo, porque eram indivíduos que poderiam sair à noite, eles já não teriam problema de predadores, porque com o fogo eles poderiam espantar os predadores, então permitiu com que eles, digamos assim, se deslocassem por maiores distâncias, utilizando o fogo, né, que era um instrumento que poderia protegê-los. Então aqui, né, permitiu cozinhar os alimentos, né, o que modifica algumas características nutritivas daquele alimento através do cozer, permitiu a maior sociabilidade, permitiu a iluminação à noite ou em grutas, permitiu se defender de predadores, né, animais selvagens, se aquecer. E, como eu falei, né, a partir do momento que você tem um fogo, consegue se proteger, eles se sentiam mais seguros para poder se distribuir, se espalhar e colonizar outras regiões. E aí temos o Homo neanderthalensis, né, o homem de Neandertal. É um indivíduo que já tinha uma caixa craniana bem maior, no volume, né, de 1750. E eram indivíduos que também tinham capacidade de manipular ossos, madeiras e outros materiais para a construção de utensílios. Mas, como eu falei, esse indivíduo, ele não tem o seu surgimento ali da região da África e que foi se espalhando. Esse aqui teve o surgimento na Europa. Ele ficou restrito ali na região da Europa, viveu por pouco tempo, digamos assim, comparado às outras espécies, né? Ele, a gente pode considerar, né, como um primo mais direto dos seres humanos. E esse aqui, a gente pode dizer, né, que é um indivíduo que tinha características especializadas que revelam não um antepassado do Homo moderno, mas um Homo colateral que se extinguiu. Então, por isso que a gente diz que ele é um primo nosso, mais próximo. Então, o Homo de Neandertal, inclusive, era um indivíduo extremamente habilidoso, era muito parecido com o ser humano, tá? Eles viviam na região da Europa, principalmente no norte, né? Destacando aí a sua habilidade de sobreviver em climas mais frios. E existem estudos que mostram que houve uma interação do Homo sapiens,
com o Homo de Neandertal. Então, hoje, existem estudos comprovando que vários indivíduos modernos, inclusive o Homo sapiens sapiens, apresentam em seus genes, apresentam no seu material genético, melhor dizendo, genes de Homo de Neandertal. Então, isso indica, obviamente, que apesar de serem espécies diferentes, houve cruzamento, só que assim, eles eram muito próximos. Então, houve o cruzamento e possivelmente, devido a essa proximidade genética, houve a possibilidade de surgimento de descendentes férteis, né? É o que o estudo indica. Então, houve cruzamento entre Neandertal e Homo sapiens, e isso pode ser comprovado pela presença de genes do Homo de Neandertal nos homens modernos hoje. Então, aqui, né, em relação à reprodução do Homo sapiens, estudos indicaram que essa espécie conseguiu se reproduzir com os humanos modernos, né? Há aproximadamente 100 mil anos atrás, e os ancestrais, né, acasalaram com os neandertais, os nossos ancestrais de Homo sapiens, absorvendo e retendo parte dos genes, sejam bons, sejam ruins. Alguns genes se perderam, outros ficaram impregnados, né, no nosso traço, no nosso material genético. Então, hoje nós temos parte do nosso material genético de homem de Neandertal. Então, assim, eu não sei dizer se tem algum estudo, provavelmente deva ter, indicando o que esses genes do Homo de Neandertal, que características, melhor dizendo, foram expressas a partir desses genes do Homo de Neandertal. O que esses genes que herdamos do Homo de Neandertal traz pra gente, né? Que característica traria pra gente. Mas o interessante é que a gente tem uma genética aí não pura, digamos assim, né? Em relação a genes só de Homo sapiens, mas a gente tem também genes do Homo de Neandertal.